Boa noite. Então, vamos começar um pequeno curso sobre a Lei Constitucional 123 de 2006. Essa lei versa sobre o regime do Simples Nacional, o regime diferenciado para empresas de pequeno porte, microempresas. Então, a gente vai procurar nesse curso, acho importante fazer uma leitura da própria lei, da Lei Constitucional, relacionando os tópicos. E, bom, como era antes dessa lei, né, essa lei complementar. Então, antes da lei complementar, as empresas elas só tinham duas opções de regime de tributação: o regime de tributação do lucro real e o regime de tributação do lucro presumido. O lucro real o lucro real é aquele que a empresa ela deve apurar precisamente qual é o seu ganho, né, a sua receita bruta, e ela tem que deduzir o lucro líquido. Ela deduz daquilo que a lei permite que seja feita essas deduções. E desse lucro líquido, ela vai calcular então alguns tributos, como a contribuição social do lucro líquido e o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, esse é o regime do lucro real, regime tributário. Então, assim, e o outro regime tributário que existia antes era o regime tributário que existe ainda, na verdade, né, do lucro presumido. O lucro presumido, a lei estabelece, de acordo com o setor econômico, ela estabelece qual é um percentual que se refere ao lucro líquido da empresa. Então, ela vai contabilizar isso, definir percentual, e esses impostos da contribuição social do lucro líquido, CSL, e também do imposto de renda da pessoa jurídica, elas vão ser incididos sobre esses valores, né, sobre o valor definido em lei. Mas a gente falou então de dois regimes tributários que existem ainda, né, mas eram as únicas duas opções anteriormente, antes da Lei Complementar 123, mas não definimos o que é um regime tributário. Então, o conceito de regime tributário é o conjunto de normas, as disciplinas que a empresa deve adotar, que ela escolhe para adotar, para fazer o seu pagamento de imposto, os cálculos do seu recolhimento, o cálculo do imposto devido, né? Então vem a Lei Complementar 123/2006 e ela estabelece um novo regime, né, uma nova opção, é uma opção facultativa, mas que ela é mais vantajosa, e a gente vai estudar quais são as vantagens da adoção desse sistema, desse regime tributário, né? O que acontecia antes dessa lei complementar? As empresas elas tinham que fazer o recolhimento. Quando ela fazia o recolhimento de cada um dos seus impostos, ela tinha que conhecer todas as regras. Então, por exemplo, o que a lei definia para o ICMS, o que a lei definia para o ISS municipal, o ICMS no caso do seu estado. Ela deveria conhecer o CSLL, o IPI, enfim, para cada um dos tributos ela deveria recolher individualmente. Então, isso para grandes empresas que têm um corpo jurídico, um corpo contábil, isso é razoável, mas isso atrapalhava muito a vida do pequeno empreendedor, porque ou ele tinha que escolher, ou ele trabalhava, ou ele recolhia imposto. Então, o que acontecia? A grande maioria caía na informalidade. Então, vamos iniciar agora o estudo, né? Começando, então, fazendo uma leitura das disposições preliminares, que é definido lá, logo no primeiro artigo da lei complementar em questão. Então, ela diz assim, que o Simples Nacional é um regime diferenciado e favorecido aplicável a quem? As microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente no que se refere. Então, vamos lá de novo. O que é a Lei Complementar 123 e o que é o Simples Nacional? É um regime tributário, ou seja, vai definir ali as regras, a forma de recolhimento e tudo mais, diferenciado e favorecido
para essas empresas de pequeno porte e também para as microempresas. O artigo continua dizendo assim, especialmente no que se refere. Então vamos lá. O inciso 1. A apuração e o recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias. Então vejamos os pontos que definem então esse inciso primeiro. Então o que ele fala? Em relação à apuração e recolhimento de quem? Somente de impostos? Não. Impostos e contribuições. Então aqui a gente vai ter imposto e contribuições. Exemplo de imposto, o IPI, o ICMS, a gente vai ver todos os impostos, todos os tributos que são abrangidos pela lei. E contribuições, entre elas contribuições trabalhistas, previdenciárias, tais como o CSL, contribuição social do lucro líquido, né, e contribuição patronal da Previdência. A gente também vai estudar quais são esses tributos que são abrangidos pela Lei Complementar 123. Ok, continuando a leitura, apuração e recolhimento dos impostos e contribuições. De quem? Somente da União? É dos Estados? É do município? Não. É da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, ou seja, todos os entes federativos. Então, todos os entes federativos eles são abrangidos pelo regime favorecido e diferenciado. Mediante regime único de arrecadação, ou seja, a arrecadação vai ser de uma maneira única. Inclusive obrigações acessórias. Então, quando a gente estuda direito tributário, a gente vê a obrigação principal, que são as obrigações de pagar, e as obrigações acessórias, que são aquelas relacionadas não diretamente ao pagamento, mas como, por exemplo, livros contábeis, folhas e todas as obrigações que esses impostos e contribuições exigem, declarações e tudo mais. Continuando a leitura, então o Simples Nacional é um regime diferenciado e favorecido. É importante fazer essa releitura, porque em questões de concurso costuma cair muito a letra mesmo da lei. Então, regime diferenciado e favorecido aplicável a microempresa e empresa de pequeno porte, Estados, União, Distrito Federal e municípios. Ao inciso 2 diz, ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias. Aqui ele também volta a afirmar obrigações acessórias, mas aqui são as obrigações acessórias não dos impostos e contribuições, mas as obrigações acessórias trabalhistas, relacionadas às obrigações trabalhistas e obrigações previdenciárias. Então, continuando o que diz o primeiro artigo da Lei 123. Então, o Simples Nacional é um regime diferenciado e favorecido das empresas de pequeno porte e microempresas, especialmente no que se refere acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Então veja que esse regime ele também favorece as empresas de pequeno porte e as microempresas no tocante, por exemplo, a licitações, né? Então ela deve estabelecer preferências a ao pequeno empresário, né? As empresas de menor porte, nessa aquisição, ou seja, no processo licitatório. E por final, terminando a leitura do primeiro dispositivo, o inciso 4º, diz que a lei também deve definir, né, um regime diferenciado, favorecido, ao cadastro único de contribuintes. Então agora, em vez de ter um cadastro para cada ente federativo, a gente determina um cadastro único, que deve ser observado por cada um deles, União, Estados, Distrito Federal e município. Continuando a leitura do primeiro artigo, logo no parágrafo 3º, ele vai disciplinar que todo novo instrumento que, de certa forma, atinge a empresa de pequeno porte ou a microempresa, ela deverá observar o quê? Então, qualquer nova normativa, exceto, vamos fazer a leitura aqui do parágrafo 3º, ressalvado o disposto no capítulo 4º. O que é o capítulo 4º? Cadastro único de contribuintes.
Então, exceto o cadastro único de contribuintes, exceto por ele, toda nova obrigação que atinge as microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar no instrumento que a instituiu, ou seja, a instituição dessa obrigação, ela deverá conter um tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, né? Ainda fala o seguinte: se forem necessários procedimentos adicionais, deverá constar prazos máximos para que os órgãos fiscalizadores cumpram as suas tarefas, sob pena de inexigibilidade. Ok? Vamos ao parágrafo 5º. Então, a gente ainda vai continuar do parágrafo 3º até o parágrafo 6º desse artigo 1º. Ele vai se referir a novas obrigações que vierem atingir as empresas de pequeno porte e as microempresas, né? Então a gente já viu que ela deverá, essa obrigação deverá constar nessa obrigação um regime diferenciado e favorável às empresas de pequeno porte e microempresas, e diz o seguinte, que se ela exigir alguma obrigação adicional, um procedimento adicional, ela deve fixar um prazo. Esse prazo é para os órgãos fiscalizadores cumprir suas tarefas. Que tipo de tarefa vão constar aqui? Essas tarefas vão ser emissão de documentos, realização de vistorias e atendimento de outras demandas para que essas empresas de pequeno porte e microempresas cumpram a sua obrigação. Vamos lá. Parágrafo 5º. Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos definidos para aquele instrumento, né? Descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido. Então a gente teve um instrumento que estabeleceu condições de favorecimento à empresa de pequeno porte e microempresa, mas o órgão fiscalizador não cumpriu esse prazo. Então o que acontece? Essa obrigação não pode ser exigida pelo órgão. Ele não pode exigir. Até quando? Para sempre? Não. Até que seja realizada uma visita desse órgão fiscalizador, e essa visita seja com fins de orientação. Nesse caso, o prazo é reiniciado, né, para regularização. E qualquer um desses prazos que não tenha sido cumprido, ou um instrumento que não tenha sido, a obrigação não tenha sido definida essa obrigação diferenciada para empresa de pequeno porte ou microempresa, não tenha sido estabelecido, definido explicitamente na lei que instituiu, resultará em um atentado, conforme consta no parágrafo 6º, se eu não me engano, resultará em um atentado aos direitos e às garantias legais asseguradas ao exercício profissional da atividade empresarial. Então é isso. A inobservância, ou seja, o não cumprimento de qualquer um desses prazos, ou mesmo a não definição em relação a como será feito, né, esse regime diferenciado, ela vai... deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Então aqui ela vai resultar será um atentado aos direitos e garantias assegurado ao exercício profissional. Perfeito, então agora a gente terminou a parte inicial, que define o que é o Simples Nacional, e também sobre o que trata no tocante aos instrumentos que atingem empresas de pequeno porte e microempresas, né? E qual que é a base constitucional? Então a gente tem na Constituição Federal alguns artigos que vale a pena fazer a leitura. Vamos fazer a leitura aqui do artigo 179 da Constituição Federal. Ele diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei. Essa lei definida em lei vai ser a própria lei complementar, ela define no seu artigo 3º quem são microempresas e quem são empresas de pequeno porte. Então, assim, a União, o Distrito Federal e os municípios
dispensarão tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, leia agora importante, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Então, novamente, artigo 179, a cada um dos entes federativos, ela determina que seja estabelecido um tratamento jurídico diferenciado, simplificando obrigações. Quais tipos de obrigação? Obrigação administrativa, tributária, previdenciária, ou eliminando essas obrigações, ou então, como o próprio nome do regime diz, simplificando através da lei, né? Continuando aqui, próximo artigo, a gente vai ter aqui, a gente leu o 170, o artigo 146 da Constituição Federal, o seu inciso 3º, define que caberá à lei complementar estabelecer normas gerais de matéria de legislação tributária, especialmente sobre, vamos lá para o D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2º, das contribuições previstas no artigo 195.1 e parágrafo 12 e 13 e da contribuição a que se refere ao artigo 239. Isso foi incluído pela Emenda Constitucional 42 de 2003. Então, a gente tem tratamento diferenciado e favorecido. Aqui vem um rol de alguns artigos, né? Ele cita alguns especificamente. O 155 ele se refere ao ICMS. As contribuições, a 195.1 ela se refere ao INSS patronal, e o artigo 239 desse parágrafo que ele está se referindo ao PIS. Esses são alguns dos tributos que serão abrangidos, que a gente vai estudar mais para frente, alguns regimes dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Continuando então, o artigo 146, em seu parágrafo 3º, diz que cabe à lei complementar, parágrafo único, a lei complementar de que trata o inciso 3º D também poderá instituir um regime único de arrecadação. Então agora a gente vai ter um regime único de arrecadação, conforme está lá na lei complementar, dos impostos e contribuições da União, dos Estados, Distritos Federais e dos municípios. Observado que será opcional para o contribuinte. Então, a gente vai estudar quais são os critérios que definem a entrada, quem pode optar pelo regime, também quais são as suas vedações, mas a gente tem que observar que a adesão ao regime ela é opcional, ela não é compulsória, entendeu? A empresa terá que se manifestar, se inscrever nesse regime. Continuando, parágrafo 2º. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciado por Estado. Então a lei permite, a Constituição Federal, que estados ela estabeleça com critérios próprios, condições de enquadramento diferentes. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencente aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. Isso aqui é muito importante. Então, o que ele diz? Primeiro momento, ele fala que o recolhimento será de maneira uniforme, conforme a gente já tinha mencionado anteriormente. Primeiro ponto. Segundo, ele fala que em relação à distribuição das parcelas, ou seja, a gente tem ICMS estadual, a gente vai ter ISS municipal e vai ter impostos também da União. Então, ele fala que a distribuição desses recursos, né, que é feito de maneira única, deverá ser imediata e é vedado constitucionalmente que qualquer um dos entes federativos retenha parte ou totalmente o valor que é devido ao outro ente. Inciso 4º. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federativos, adotado um cadastro único de contribuintes. Bom, a gente acabou então a parte da fundamentação constitucional, né?
E vamos agora definir então o que é um MEI, né, que é o microempreendedor individual. Na verdade, o microempreendedor individual será estudado com mais detalhe posteriormente. Vamos citá-lo, mas vamos concentrar nesse primeiro momento para microempresa e empresa de pequeno porte. Então a lei determina o quê? Quem pode se enquadrar nesses conceitos? Poderá encaixar então como microempreendedor individual, né, aquela empresa que oferir uma renda bruta de até R$81 mil ao ano. R$81 mil ao ano, então poderá fazer a adesão pelo MEI. Isso dá equivalente a R$6.750 ao mês. O MEI será estudado posteriormente, como a gente já viu. Microempresa. Quem pode ser de microempresa? Quem pode aderir a esse regime? Qualquer empresa que estabeleça, obtenha como receita bruta num ano exercício, ou seja, o que é um ano exercício? É um período que compreende de janeiro até dezembro. No ano exercício, ela deve compreender um valor, durante esse ano, entre 0 e R$360 mil. Entre 0 e R$360 mil, poderá optar então pelo Simples como uma microempresa. E a empresa de pequeno porte? Quem que pode? Empresa de pequeno porte pode aquela empresa que arrecadou no ano exercício anterior, né, no período de janeiro a dezembro, mais do que 360 mil e menos que 4,8 milhões. A receita bruta então foi entre 360 mil a 4,8 milhões. Essas são as faixas que classificam entre o microempreendedor individual, que tem alguns outros critérios próprios, né, para enquadrar, mas assim, a via de regra, considerando a receita bruta, são esses os valores, as faixas. Microempreendedor individual até 81k. Microempresa de 0 a 360 mil ao ano. Empresa de pequeno porte de 360 mil até 4,8 milhões. Isso aqui é o valor da receita bruta, e a própria lei complementar então define o que é uma receita bruta. E ela diz assim: receita bruta é o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria. Além disso, pode ser também o preço dos serviços prestados, e também uma terceira opção, resultado nas operações em contas alheias, excluindo vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos. Ou seja, é tudo aquilo que é receita oriunda da sua atividade fim. Então é importante aqui, eu acho que o mais interessante aqui é essa parte da terceira, né? A terceira hipótese, que a primeira vai dizer que então é um produto de vendas de bens, né? O produto a vendas. Também na segunda hipótese é o produto do serviço, no caso dela ser uma prestadora de serviço. E a terceira hipótese é o resultado das operações em contas alheias. Isso é importante agora, hein? Excluindo, ou seja, não é considerada para fins de receita bruta as vendas que foram canceladas. E também os descontos incondicionais que foram concedidos. Essa é a letra da lei que define o conceito de receita bruta. Ok? Continuando então. Algumas partes que a gente vai ver posteriormente em mais detalhe, mas como que fica a situação pela empresa que iniciou sua atividade na metade do ano e para ela fazer adesão no ano seguinte, ou seja, um ano exercício não está cheio, é um ano exercício que não está completo. Então os limites serão proporcionais ao número de meses que foi a atividade. Se a empresa iniciou no meio do ano, então a partir seriam 6 meses. Isso, o que acontece? Se ela iniciar lá no dia 20 de julho, por exemplo, será contado o mês de julho também. Será contado o mês cheio. Ou seja, será proporcionalmente no ano. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Segundo item. Quais são os tributos abrangidos pelo Simples Nacional? Isso aqui é importantíssimo. É o imposto de renda, pessoa jurídica, é o IPI, é o CSL, a Contribuição Social do Lucro Líquido, que é para fins de previdência,
o COFINS, o PIS/PASEP, que é o PIS, né, na verdade, esse aqui é para o seguro-desemprego, o INSS patronal, que é a Seguridade Social, né, composta da saúde, da assistência social e da Previdência. São compostos a um tripé. Esse tripé ele é financiado tanto pelo empregado como pelo empregador, pelo poder público. Então a empresa, o dono da empresa, ele tem que fazer uma contribuição, que é o INSS patronal, a contribuição dele para a Seguridade Social. O que mais? O ICMS, o imposto ICMS, o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então vamos em detalhes aqui ver essa questão. A gente tem da União, a gente tem 2 impostos, que é o imposto de renda, que é um pouquinho diferente do imposto de renda de pessoa física, né, o imposto de renda de pessoa jurídica, o IPI, são 2 impostos da União. A gente tem um imposto estadual, ICMS, um imposto municipal, que é o ISS. Então a gente vê que cada um dos entes federativos ele tem a sua participação. Quem mais? As contribuições previdenciárias, né? A gente vai ter então aqui a contribuição social do lucro líquido, o COFINS, o PIS, seguro-desemprego, e o INSS patronal, ou também contribuição ao CPP, que é a abreviação de Contribuição Previdência Patronal. São esses os tributos que fazem parte. E é muito importante que conheça esses 8 tributos. Detalhe importante. ISS, ICMS, IPI, então, caso seja recolhido. Ou seja, se ICMS, o fato gerador dele é a circulação de mercadoria. Então, somente fará a contribuição, o recolhimento do ICMS aquela empresa que faça a circulação de mercadoria. De forma semelhante, a Lei Complementar 116 vai vir disciplinar quais são os serviços que são abrangidos pelo ISS. Ou seja, a empresa que não é optante pelo ISS, que não se enquadre nos serviços definidos pela Lei Complementar 116, ela não precisará recolher o ISS. E da mesma forma o IPI, que é sobre os produtos industrializados, aquela que não faz transformação, aquela que não exerce atividade que é abrangida pelo IPI, também não precisará recolher esse imposto. Certo? Então, por fim, agora a gente vai às vantagens. Vamos fazer uma lista de vantagens. Essa lista de vantagens definida pelo próprio site do Simples Nacional, disponibilizado pelo governo. Então, vamos lá, principais vantagens. Vamos lá. Disponibilizar às microempresas, empresas de pequenos portes, empresas de pequeno porte, sistemas eletrônicos para a realização do cálculo do valor mensal devido. Então, ela deverá criar um sistema, né, por meio de computador, sistema eletrônico, do qual simplifique esse cálculo. Então, o cálculo será gerado automaticamente. 2. Acrescentar declaração única, anual única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais. Então, aqui novamente a gente vai ter uma forma unificada, né, de recolhimento, de fiscalização, de arrecadação dos tributos abrangidos. Recolher os tributos mediante documento único de arrecadação. Documento único de arrecadação, a sigla de abreviação é DAS. Então a gente tem o DAS, é o documento, né, a folha onde é feita essa arrecadação, que define qual que é o valor devido. Outra vantagem, abrange todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Então aqui a gente vai abranger a matriz e, se existirem também, as filiais. Continuando com as vantagens. Aqui ele define um prazo para recolhimento, ou seja,
se cada tributo, se fosse recolhido individualmente, eles poderiam ter datas, regras diferentes, né, para recolhimento. Aqui a gente tem que, no regime simplificado, o Simples Nacional, que tem que o prazo será realizado até o dia 20 do mês subsequente, ou seja, aquilo que é realizado, as atividades que são realizadas no mês de janeiro de um ano, elas são apuradas até e recolhidas, né, feito o recolhimento até o dia 20 do próximo mês, ou seja, dia 20 de fevereiro. Então todo o recolhimento será na mesma data, através do documento de arrecadação único ou DAS. Próxima característica, na verdade não é nenhuma vantagem, é uma característica, é a possibilidade dos estados adotarem sublimites. Sublimites é um conceito que a gente vai estudar depois, que apesar da gente ter definido ali para as empresas de pequeno porte que o limite é de 4,8 milhões, né, o limite máximo que a empresa para se enquadrar como empresa de pequeno porte, a gente vai ver que para o ICMS e para ISS, os estados têm algumas regras especiais que podem definir valores menores, né, um valor normalmente de 3,6 milhões, ou em alguns casos até mesmo apenas de 1,8 milhão. Então, sublimites, a gente vai estudar daqui a pouco, mais para frente. Enfim. E outra importante vantagem, então, é aqui na redução da carga tributária. Tá? A gente já viu que o regime favorecido e diferenciado também é para as obrigações acessórias, mas a gente tem, para aquela empresa que é adotante do Simples, uma redução, né, da carga tributária. A carga tributária é essa aqui para os regimes os anteriores, né, os regimes tradicionais, que é o do lucro presumido e o regime do lucro real. Essa carga tributária, em determinadas situações, elas podem atingir em cerca de 33-35%, né, da receita bruta. A gente vai ver que em alguns casos do Simples essa redução chega até mesmo a 6%. Certo? Dito isso, a gente começou a parte inicial. Vamos a algumas questõezinhas simples para formar conhecimento. A leitura aqui eu não sei se vai estar muito boa, mas vamos lá. Aqui. Bom, vamos lá. Com relação ao Simples Nacional, de acordo com o previsto na Lei Constitucional 123 2006, é correto afirmar que a referida Lei Constitucional estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado aqui, leia que deve ser realizado, né, as microempresas e empresas de pequeno porte, no âmbito dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Aqui é quase uma leitura do primeiro artigo, especialmente no que se refere à apuração e recolhimento apenas dos impostos federais e contribuições mediante regime único de arrecadação, excluindo as obrigações acessórias. É falso. A gente viu que as obrigações acessórias também são abrangidas. Cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, até que correto, excluindo as obrigações acessórias. Falso, né? A gente já viu que obrigações acessórias está incluso. Letra C. Acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, ao associativismo e as regras de inclusão. Será que essa aqui está correta? Aparentemente sim. E D. Cadastro Nacional Descentralizado de Contribuintes. A gente já viu que não. O cadastro é centralizado. Então, a resposta correta é a letra C. Literalmente o que diz, a gente vê aqui na lei complementar, aqui o inciso 3º. Então, assim, a lei deve definir favorecimento, né, um regime favorecido a ser dispensado ao acesso ao crédito ao mercado, inclusive quanto às preferências na aquisição de bens e serviços pelos poderes públicos, a tecnologia, ao associativismo e as regras de inclusão. Então, conforme está aqui, letra C, resposta correta. Aqui,
Com relação ao limite de enquadramento para microempresas e empresas de pequeno porte, é correto afirmar que será considerado como microempresa aquela que aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou superior a 360 mil. Na verdade, microempresa será a receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Então, item errado. Esse é o enquadramento de microempresa, não é esse, é até 360 mil. Será considerada empresa de pequeno porte aquela que aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil. Item correto. Letra C. No caso de início de atividade no próprio ano calendário, os limites serão proporcionais ao número de meses em que microempresa ou empresa de pequeno porte houver exercido atividade, excluindo as frações de meses. Falso, por causa desse excluindo as frações de meses. A gente falou que se começa em 20 de julho, então será considerado o mês cheio, não a fração do mês. Será considerada empresa de pequeno porte aquela que aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil e igual ou inferior a 3 milhões e 600 mil. Então aqui o limite 3 milhões e 600 mil, o limite superior está errado. Próximo. Questão. Com relação às opções de enquadramento diferenciado dispostas na Lei Complementar 123/2006, é correto afirmar que prevê limite duplicado para as empresas exportadoras, ou seja, tem um limite de 4 milhões e 800 mil destinado às vendas nacionais e o limite de 4 milhões e 800 mil destinado às vendas decorrentes de exportação. Isso tem que estar correto. Isso vai ser estudado posteriormente. Então, a empresa que é optante pelo Simples, ela tem um limite para as operações que ela realiza em território nacional e tem um mesmo limite, o limite de 4 milhões e 800 mil para as atividades que é destinada à exportação. É uma maneira de incentivar a exportação. Letra B. Os estados cuja participação no produto interno bruto brasileiro seja de até 1% poderão optar pela aplicação de sublimites para efeitos de recolhimento do ICMS, na forma do respectivo território, para empresas com receita bruta de até 4 milhões e 800 mil. A gente vai estudar que o limite não é 4 milhões e 800 mil para os estados cuja o PIB seja menor que 1%. O limite é de apenas 1 milhão e 800. Para os estados cuja participação no produto interno bruto brasileiro seja superior a 1%, para efeitos de recolhimento do ICMS e do ISS, observar-se-á obrigatoriamente o sublimite no valor de 1 milhão e 800 mil. Aqui o erro só está no superior a 1%. Realmente, para os estados cujo o PIB seja inferior a 1%, são somente 3 estados, ICMS e ISS será, o sublimite será de 1 milhão e 800 mil, a gente vai estudar isso quando estudar o sublimite. Letra D, não há previsão de redução de limites para os estados cuja participação no produto interno bruto seja inferior a 1%. Falso, já vimos que tem. Mais duas questões. Sobre os tributos incluídos na sistemática do Simples Nacional, é correto afirmar que... Bom, dá uma pausa aí, faz uma leitura rapidinho, lembra quais são os 8 tributos. Letra A, o IPI não está incluído. Letra B, o ICMS está incluído, sem nenhuma exceção. Letra C, a contribuição previdenciária patronal está incluída, com exceções. Letra D, o ISS não está incluído. Então, sim, o IPI está incluído, sim. Letra A não é. Letra B, o ICMS está incluído sem nenhuma exceção? Não, na verdade a gente vai ver que para alguns casos de ICMS, principalmente nos casos de substituição tributária, o ICMS ele não será abrangido pelo Simples Nacional. Então, ele é incluído, mas existem exceções. A letra C é a opção correta. Contribuição previdenciária patronal está incluída, mas tem algumas exceções também. Letra D, o ISS não está incluído. Falso, o ISS está incluído pelo Simples Nacional. Próxima questão e última. São tributos excluídos da sistemática do Simples Nacional o IOF. O IOF está excluído? Tá. Imposto de exportação? Tá também. Imposto
é, da receita de pessoa jurídica. Esse faz parte, esse não está excluído não. Então, letra A não é. Letra B, novamente, IOF e imposto de importação IPI. O IPI faz parte do Simples Nacional, então letra B também não é. Letra C, IOF não faz parte. ICMS na substituição tributária também é uma exceção, não faz parte. Imposto territorial rural não faz parte, entre outros. Resposta correta, letra C. A letra D está errada porque novamente ele vem e inclui o imposto de importação, imposto de produtos industrializados como uma exceção, e não, o IPI faz parte do Simples Nacional. Com isso a gente termina aqui essa parte introdutória, um primeiro vídeo um pouco grande, mas a gente conseguiu aqui abranger então no primeiro momento qual é o conceito do Simples Nacional. A gente viu qual que é a base constitucional, viu quais são os tributos que estão incluídos e, por fim, a gente também viu quais são os limites que enquadram uma empresa de pequeno porte, uma microempresa, e também citou rapidamente o limite do microempreendedor individual. Na próxima parte, então, a gente começa a estudar a estrutura, né, da administração do Simples Nacional. Forte abraço!